Aspectos da magia prática. A magia prática, para ser prática mesmo e não dar problemas, ela tem que ser invariavelmente teúrgica ou angélica. Ou seja, não é o mago que tem o poder, são as forças operacionais envolvidas que representam o próprio poder. Tem que ter este aspecto. O praticante tem que usar da sua inteligência e usar as forças inteligentes na operação. Quanto mais inteligentes nós formos, o que é ser inteligente? É saber para que é, como é que funciona, qual é a regra, seguir tudo isso, e as forças inteligentes vão se unir à nossa inteligência e isso vai acontecer. Isso quer dizer que a pessoa não precisa ser um doutor nisso, um doutor naquilo, um letrado, não. A inteligência é um atributo do ser humano. Então a gente pode ser inteligente mesmo sem tendo canudo nenhum, sem tendo diploma nenhum. Tem gente que tem e não é inteligente. A inteligência é isso, é essa perspicácia, esse entendimento, essa consciência do que está acontecendo. Tem umas considerações principais que é importante a gente fazer. Para que a gente usa a magia? Para tudo, qualquer reino. Então vocês podem usar, por exemplo, a magia para descobrir pedras preciosas, para descobrir veios de petróleo, água, serem rabidômanos, descobrir se numa casa tem radioatividade. Lógico que pode. Vamos falar do Uri Geller. O Uri Geller ganhou milhões de dólares descobrindo onde tem sais, onde tem ouro, onde tem petróleo, onde tem produtos químicos. Por quê? Ele tem o chakra raiz desenvolvido e simplesmente abrindo as pernas ele capta as energias telúricas, ou que são emanadas da Terra. É um dom que ele tem. É o único homem que ganha dinheiro abrindo as pernas. Tem muitas mulheres que ganham, mas o homem que eu conheço só ele. Ele simplesmente abre as pernas, capta a energia, depois vai no ajuste fino. Ele vai lá no ar, pega um helicóptero, um aviãozinho, depois vai de moto, aí ele chega lá e aqui, ó, fura aí. Ele tem esse dom. Então ele não pode ganhar dinheiro, ele não pode cobrar para fazer isso, lógico, porque ele está trazendo evolução. Muita gente vai usar aquilo, aquilo vai trazer negócio e ele ganha. Nós podemos usar os nossos dons? Lógico que pode. Eu sou clarividente, eu posso ganhar dinheiro com a minha clarividência? Posso. Ah, eu tenho capacidades paranormais, eu posso ganhar dinheiro? Posso. Ah, eu sei ler o futuro, eu posso ler o futuro das pessoas? Posso. Pode ganhar dinheiro? Pode. Porque determinados espíritas falam o seguinte, que os poderes que adquire pelo espiritismo, você não pode gerar dinheiro, senão tem karma e você tem problemas. Isso é muito relativo. Depende da inteligência. Por isso que a magia tem que ser inteligente. Você pode usar os poderes, mas desde que você faça correto. Por exemplo, você vai adivinhar o futuro de uma pessoa. Se você falar simplesmente para ela, olha, você é isso, 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 vai acontecer isso, isso, aquilo. Tchau, bênção, R$200. É errado. Você tem que chegar e falar, olha, a situação que você tem é esta. Está mostrando isso, 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 acontecimento é isso, isso, aquilo. Mas você tem um livre-arbítrio. Você pode fazer o ruim não acontecer e o que está previsto de bom ser alavancado e ser melhor ainda. Depende de você. O destino está lá. Aí se a pessoa é influenciável e ele não faz isso, ela vai aceitar uma coisa ruim como evidente e vai até tornar pior essa coisa ruim. E vai gerar karma para mim, no caso que falei para ela. Veja o perigo que isso é. Quando você fala que ela pode mudar, depende dela, você jogou a responsabilidade para ela. Agora, se ela acredita que aquilo que é errado vai acontecer, pronto. Como eu não expliquei para ela, eu estou gerando karma, porque ela pode mudar. Ela poderia fazer aquilo que a minha capacidade clarividente está dizendo que pode acontecer, que ela pode mudar. Se ela não mudar, vai acontecer. Então ela pode mudar. Isso muda totalmente a configuração kármica. Se eu uso esta regra, eu posso então usar o meu poder de clarividência e cobrar dinheiro. Aí o problema é dele. Agora você tem que ser claro, você tem que ser simples, você tem que ser preciso. Por exemplo, você quer praticar o bem, mas o sujeito é burro e não compreende, você não vai pagar o pato dele. Ele que tem que pagar o pato pela burrice dele. É o karma dele é ser burro. Ele paga os patos pela burrice. Você fez sua missão. Agora, a pessoa é um pouco limitada. Aí, lógico, você não quer arrumar encrenca, então você detalha mais, explica 2 vezes, vai dar mais enfoque. Pronto, eu fiz o que eu podia. Se o cara não entendeu agora, problema dele. Mas você está cônscio de que você fez o que deveria ter feito. As clarividências são diferentes. Tem gente que só vê o futuro. Tem gente que só vê o passado. Tem gente que só vê o presente. Tem gente que vê o presente e o passado. Tem gente que vê o presente e o futuro. E tem gente, que são os mais raros, que vê em tudo. Passado, presente e futuro. Esse é o mais difícil. São os mínimos. Você já pegou melhor. Tem clarividente que é escuro vidente. É só enrolação. Quer ver só? Eu ouço alguns programas, não são da Rádio Mundial. Aí fala, começa a atender. Então, minha querida ouvinte, tudo bem? Ah, né? Bom, então você tem problema, não tem? Vocês conhecem alguém que não tem problema?
Não, né? Então, o cara fala, eu não tenho problema nenhum. Esse cara não é dessa vida. Tem problema. Só o fato de estar ouvindo já tem. Tem problema. Bom, então, afetivo. Quem que não tem problema afetivo? A maioria. É financeiro. Quem não tem? Porque quem tem muito dinheiro também tem problema financeiro, porque não sabe o que faz com o dinheiro, não sabe onde aplica, os riscos. Então, tanto quem não tem dinheiro, como quem tem muito dinheiro, tem mais problema ainda com o dinheiro. Ou não? Quem não tem problema com o dinheiro, se usa esse enfoque, todo mundo tem problema com o dinheiro. Todo mundo tem problema emocional. Todo mundo tem problema de saúde. Ou existe saúde perfeita. Mas você tem saúde perfeita? A pessoa fala, tenho. Nunca teve nada, nenhuma dorzinha de cabeça. Não, de vez em quando tem um enxaqueca. Tá vendo? Conclusão. Com o jogo de palavras, você vai levando a coisa e vai falando. A pessoa vai entrando. No final fala, nossa, como ela sabe tudo sobre mim. Lógico, você que falou. Ele só foi jogando em cima. Observe como é que é a técnica. É uma técnica, mas tem esse que enxerga. Passado, presente e futuro, aí sim. Aí dá pra interagir, dá pra associar. Inclusive, você enxerga o que vai acontecer no futuro, sabe por quê? É porque no passado aconteceu uma coisa, né? Mas isso é raro. Tem gente que só vê o passado, que não serve pra nada. O que interessa é saber o que eu comi ontem. O que interessa é saber se eu fui freira, se eu fui padre, ou se eu fui soldado, militar na vida anterior. Interessa alguma coisa pra você? Interessa bulhufas. O que interessa é o que você é agora, mano. Você foi rei numa encarnação passada. Bela coisa. Hoje eu sou endividado. Hoje eu tô no NPS. Interessa o que eu sou, o que eu posso ser. Pode ser aplicado em todos os reinos. No reino mineral, como eu expliquei. Pode ser aplicado no reino vegetal, para plantação, para plantio, para desenvolvimento de agricultura, para tirar pragas, para melhorar espécies. Pode fazer tudo. Você pode usar também no reino animal, para proteger o reino animal, para melhorar. No reino hominal, é o que mais a gente deve usar, que é o nosso reino. Pode ser usada para qualquer coisa, para qualquer finalidade, para qualquer possibilidade, mesmo coisas desconhecidas, mas tudo tem que ser viável, sempre viável. Quer que saibamos ou não. Aspectos pessoais para a magia prática. É isso que eu falei da certeza, da confiança, da postura de amor. Então você tem que ter objetividade, pureza e intenção correta. Você tem que ser preciso. Você não pode fazer uma magia que o que der, deu. Vamos ver se dá certo. Isso não é magia. Tem que ter certeza. É vitória explícita. Senão, não tem. Bom, vamos fazer uma genérica. Aquilo que eu falei. Por exemplo, de arrumar um emprego. Você quer um emprego definido que tenha essas características principais. Você pode até citar um exemplo. O equivalente àquela lá, por exemplo. Mas não, eu vou fazer uma magia por que der. Vamos ver se vai. Eu vou fazer uma magia onde eu vou querer saúde, dinheiro, prosperidade, arrumar emprego, resolver a unha encravada. Tá, pera porque só. É uma magia difusa. E também, ela é dispersa. Você também não dá. Ela tem que ter objetivo. Um objetivo só, simples, direto, pode ser importante ou pouco importante, mas é um objetivo só. E aí vem esta regra, intenção correta. Regras de ética, fazer o que é ético. Regras de moral, de ter que buscar moral, buscar justiça, automaticamente são magias da direita. Você tem que ter isso nos seus objetivos e nos resultados que você quer alcançar. Regras estão dentro da própria polaridade. A magia negra tem as mesmas regras e forças da magia branca. Não tem diferença. Qual é a magia mais poderosa, a branca ou a negra? Não tem. Porque as forças que operam a magia, elas são forças não inteligentes, que inteligências criam. E as inteligências podem ser ruins ou as inteligências podem ser boas, maléficas ou benéficas. A magia, o que vai determinar se ela é branca ou não, se ela é positiva ou não, é quem comanda, o livre-arbítrio dela. As forças são as mesmas. As mesmas forças que operam magia negra são as mesmas forças que operam magia branca. Ela tanto destrói como constrói. Depende de você direcionar. Essas forças são gnomos ou fadas, ondinas, são salamandras, forças da energia, são silfos. Eles mexem com os 4 elementos. Você pode fazer a magia com o elemento terra, elemento água, elemento fogo, elemento ar, que são os 4 elementos da magia. A maior parte da magia, que elemento que usam? Usam água, que são as magias mais ligadas a linhas espiritualistas. Poucas usam pedras, a maioria usa fogo e poucas usam ar. Mas você pode usar os 4 elementos dentro da própria magia. Você tem os 4 elementos dentro de você. Não? Eu não tenho elemento terra dentro de mim? Onde? Nos ossos, nos dentes. Tudo que é sólido dentro de mim, a magia que vai atuar no que é sólido, por exemplo, nos meus ossos, ou nos ossos de alguém, é uma magia ligada à terra. Eu tenho meus líquidos, eu sou 75% água, porque a terra é 75% água na sua crosta e 25% terra propriamente dita. Nós podemos atuar no elemento água. Pode atuar no sangue, pode atuar na urina, pode atuar nas secreções, tudo que é líquido. Pode atuar no elemento fogo. Nós somos energéticos, nós somos calóricos, nós temos energia. Você pode tirar a energia de uma pessoa, pode fortalecer
entorpecer a energia de uma pessoa, pode mexer na febre, dar febre, você faz qualquer negócio com temperatura. Eletricidade, pode dar pane na cabeça da pessoa, os neurônios ficam falhando, os dois únicos que tem ainda falham. O tico e o teco, tic-teco, tic-teco, aí só fica tic, 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 aí pifou. Depois você pode mexer com o elemento gasoso na pessoa, porque nós temos o gás dentro de nós, o ar, o oxigênio, o gás carbônico na corrente sanguínea. Então você mexe com tudo. Ou seja, você mexe inteirinho no ser humano, no que você quiser, usando os 4 elementos. O animal também tem os 4 elementos. Tudo que tem no homem tem no animal também. O vegetal tem os 4 elementos. Ele também tem o elemento calórico, que é o que dá fotossíntese, o próprio sol. Tem o elemento terra, tem o elemento água e tem o elemento gás, que ele absorve gás carbônico, solta o oxigênio, fica com o carbono. E a terra tem os 4 elementos. Então, absorve oxigênio e solta gás carbônico. O vegetal assimila gás carbônico, fica com o carbono que vira clorofila e solta o oxigênio. Ele joga o oxigênio para a natureza e assimila o gás carbônico. E o mineral tem os 4 elementos também. Qualquer pedra que você bater uma com outra, sai fogo, né? Tem energia. Tem o ar, que são os óxidos, são todos óxidos. Tem oxigênio, tem hidrogênio, vários gases. Tem água, porque tem hidrogênio e tem oxigênio. E tem terra, que são os elementos. Tudo tem. Com esses 4 elementos, você mexe em tudo. E a magia é operada através de 4 forças, de 4 elementos. Tem a magia da terra, da água, do fogo e do ar. Isso nós vamos falar posteriormente. E pelo Salmo, a gente evoca essas forças. E essas forças atuam e fazem acontecer. As forças inteligentes operam e as forças não inteligentes executam. Através das forças inteligentes. E se eu for inteligente, eu atraio entidade inteligente. Se eu for burro, que entidade que eu vou atrair? Uma entidade de um jumento. Aí tem que usar de inteligência para atrair coisa boa. Por isso que ela tem que ser bem ampla, bem clara. Tu chama uma entidade para fazer a magia. Quer dizer, complica tudo, né? Bom, outro ponto importante, nunca fazer barganhas, nunca fazer, não, você me faz isso que eu te dou aquilo. É que nem católico faz, me resolve o problema, eu vou a pé até Aparecida, né? O que resolve? Tem muita dessa barganha. E a gente tem tendência a fazer barganha. Promessa, é outra besteira. Não faça promessa pra ninguém. Amarrações, deixar a coisa amarrada com ela, tá vinculada. Aí tem um santinho lá, tem uma estátua, tem uma imagem, tem um orixá. Esquece isso daí. É tudo frio. O importante é confiar em você e confiar que existem forças que fazem isso. E não se amarre com essas forças. Elas são obrigadas a fazer. Elas não fazem nada mais do que obrigação. E não precisa pagar, não. É obrigação deles fazerem. Porque são forças construtoras. Então constrói o que você está fazendo. Vai construir, não fica me perturbando. Tem que confiar e executar a magia com consciência e com poder. Nunca façam pacto com nada nem com ninguém. Magia dos Salmos. Vamos falar dessa magia que a gente quer entrar. Vamos detalhar bem os Salmos e tudo mais. A magia prática, ela pode ser realizada por diversas práticas, ou diversos modus operandi, como a gente chama. Mas a mais limpa, a magia mais limpa, mais cristalina, mais pura, a de menor risco para a gente, a de maior eficácia é a magia que emprega salmo. Porque o próprio salmo, quando ele é devidamente usado, devidamente entoado, porque salmo a gente não lê, a gente entoa. Entoar é falar com vida. O Palmeiras foi campeão. O Palmeiras foi campeão! Quer dizer, é outra coisa, entendeu? Entoar é diferente do que falar. Quando a gente usa o salmo, o próprio salmo já esteriliza, já limpa, já lava a magia. Só o fato de usar salmo. Eu posso usar uma prática que eu mesmo desenvolvo, um tipo de uma oração, de um salmo que a gente mesmo faz. Mas eu tenho poder para isso? Eu mereço fazer isso? Então não se mete a besta, já usa o que tem, que é mais fácil, que são salmos. Salmos, na realidade, são receituários da magia branca. E eles são utilizados no mundo inteiro. Qualquer parte do mundo utiliza-se magia dos salmos. É sempre magia do salmo. Eles são usados nas práticas universais, junto com outros textos desenvolvidos apenas como orientação para uso do praticante de determinada linha ou escola. Existem linhas que têm uma determinada prática de magia. Ensina como é que faz. Aí tem magia das velas que fulano faz. Aí tem magia do amor que outra ciclana faz. Aí tem a magia da amarração que outro faz. Aí tem a magia do dinheiro que outro faz. Tá cheio de magias por aí. Quantas dessas a gente já fez e já entrou? Mas qual é a mais eficaz? Qual é a que realiza? É a do salmo. Se vocês já praticaram alguma magia que tinha salmo, já começa a ser mais interessante. Bom, quantos salmos existem? Existem 150 salmos na Bíblia. Então nós temos 150 fórmulas mágicas. Vocês têm 150 processos de magia. E cada um dos salmos tem uma finalidade, uma aplicação. Vou deixar para vocês cada salmo e a finalidade e a aplicação. Existe uma diferença dos salmos da Bíblia cristã, católica e da evangélica. Normalmente a evangélica é um número a mais.
a partir de um certo ponto. E a cristã é o número a menos, a partir de um certo ponto também. Existem textos diferentes que as pessoas mudam os salmos. Então não são textos originais, nós vamos dar para vocês o melhor texto para vocês usarem. Mas existem 150 fórmulas de magia na Bíblia que correspondem ao arcano 6. Porque 1 mais 5 mais 0 dá 6, fazendo a redução pela numerologia. E quem é o arcano 6? É o amoroso. E o que tem que ter a magia para funcionar? Aham, tá vendo? A coerência, chegaram lá. É amor. Amor é a força que move a magia. Anjo que cria a magia é o anjo do amor. Não é a magia da pombagira que eu estou falando. Não é a magia de amarrar homem, amarrar mulher, pegar esse, pegar aquela. Não, mas é o amor para tudo. O amor para que o dinheiro apareça, o amor para que o emprego apareça. Tudo tem que ter amor. Então eu quero um emprego que vai me enriquecer de amor. Ele vai alimentar o meu amor. Eu quero um homem que alimente o meu amor. Uma mulher que alimente o meu amor, uma casa que alimente o meu amor. Tudo tem que ter amor envolvendo. O arcano que rege as magias é o arcano 6. E por que é 6? Porque nós temos 6 consciências, e a gente já pega o mais forte. Nós temos a consciência que cuida do mineral, especialista em mineral. Tem a consciência que cuida do vegetal, mas ele também conhece tudo sobre o mineral, senão não teria o vegetal. Então ele domina 2, mineral e vegetal. Tem a consciência que cuida do animal, que já domina os anteriores. Então ele domina o mineral, o vegetal e o animal. Tem a consciência que domina o homem, então ele tem o homem, o animal, o vegetal e o mineral. Tem a quinta, que comanda o angélico, que comanda o anjo, o homem e assim por diante. E tem a sexta. Então, qual é a maior consciência que a gente tem no dia a dia, praticamente disponível para nós? É o sexto princípio. É o arcano 6, que é o amoroso, que é o sexto senhor. E quem é o sexto senhor? O amoroso, o sexto anjo, o sexto arcanjo? É Micael. Ou, dentro da linha centenária, Anael, que é a mesma essência. Micael representa o primeiro e representa o sexto, dentro da linhagem evolutiva. Atrás do arcano 6, nós temos o potencial angélico mais forte. E a figura do arcano 6 mostra quando nós devemos usar a magia, como que nós devemos usar a magia, quem opera a magia, ele diz tudo para a gente. Se a gente conseguisse colocar a nossa consciência dentro do arcano 6, ele daria toda a prática da magia para nós. E a magia é a magia do amor. A principal força é o amor. Outro arcano que domina todos os salmos, qual que é? É o 15. Não são 150 salmos. O 0 não vale para nada, então são 15. Porque se eu mantiver os arcanos na redução até o número 22, é o 15, dá 15. 15 mais 0 dá 15. O arcano 15 é o arcano que comanda o tarô completo. O tarô maior com 22 lâminas e o tarô menor com 56 lâminas. 22 mais 56 dão 78 lâminas. 78, 7 mais 8, 15. Qual é o arcano que comanda todos os arcanos, menores e maiores? É o 15. E que é o 15? É o diabo. Você fala, caramba, como é que o arcano é o diabo que comanda? Mas a linguagem do arcano é inversa daquela que é na realidade. O que é diabo? A própria evolução é o diabo. Quem que comanda o mundo hoje em dia? Vocês acham que o Bush está mais para Cristo ou para o diabo? Para o diabo. Saddam Hussein. Osama Bin Laden, o primeiro-ministro da Inglaterra. Vão colocando lá. Quem que vocês acham? Que eles estão mais para o diabo ou mais para Cristo? Mais para o anticristo ou mais para o Cristo? Vocês vão ver que a maioria é assim. É só perguntar e fazer uma análise crítica, você vai ver que nós somos comandados pelo diabo mesmo. E o arcano 15 é exatamente quem comanda, quem está comandando, que são essas forças. Mas na realidade ele representa a polaridade, ele representa o mal e representa o bem. Só que o mal está predominando hoje. O arcano 15, materialmente, é isso que está aí. É o que mostra o tarô. Mas na essência espiritual, ele é o contrário. É a inteligência maior, é a consciência maior que comanda toda a evolução. O arcano que mais expressa Melquisedeque é o arcano 15, porque comanda o tarô completo. É um deles. Como o arcano 1 é e o arcano 22 também. Os dois arcanos que comandam os salmos são o arcano 6 e o arcano 15. Por isso que tem 150 salmos. Esses 150 salmos equivale a usar o poder do 15 na roda da fortuna, que é o 10, que é essa equivalência. Se usa para qualquer coisa no jogo da vida, no jogo da roda da fortuna. E aqui tem o arcano. Esta lâmina é de Oswald Wirth. Nos cursos que a gente dá aqui, falando de tarô, tudo, a gente usa esse formato. O texto que está à direita é o Apocalipse 6. A gente tem 22 lâminas do tarô maior e temos 22 trechos do Apocalipse. Cada trecho do Apocalipse é uma chave de abertura da lâmina correspondente. Trecho 1, Apocalipse 1, permite o entendimento da carta Mago. Trecho 2 do Apocalipse permite o entendimento da carta
carta 2. E assim vai. O arcano 6, o texto 6 permite o entendimento dele. É um jovem com braços cruzados, olhando o caminho bifurcado, roupa com cores cruzadas, polaridade nas costas, na frente, pés cobertos e aparentes, tá vendo? Tem pé coberto e pé aparente. Uma está de frente, a polaridade, tá vendo? Está de frente, a outra está de costa, as duas mulheres, é isso que está lá. Depois tem coroas e flores. Coroa é domínio, é mente. Flor é fantasia, é ilusão, coisas emocionais. Uma e duas mãos. Uma está colocando duas mãos, a outra está colocando uma mão. Uma está dando duas mãos nele, está pegando mais. Ele está com uma dúvida, que é o X aqui, não sei o que eu faço. Depois, o sol estilizado, cor verde e vermelha, com anjinho, tem 12 raios. Ele está no pisar árido e tem um lado fértil. Tem uma mulher do lado dele que está no caminho e a outra está fora do caminho, está no verde. Ela tem um pé no caminho e o outro no verde. A outra está com os dois pés no caminho. Isso é muito significativo. Depois, Apocalipse, o que fala? Aqui é a figura que está aí. O Apocalipse 6 fala dos selos, a retirada dos selos. A retirada dos selos tem o quê? Os 4 cavaleiros. Quando ele tira o primeiro selo, sai o cavaleiro branco do domínio. Quando ele tira o segundo selo, sai o cavaleiro vermelho da guerra. O terceiro selo, sai o cavaleiro negro da fome. E quando tira o quarto, sai o cavaleiro amarelo da peste, da doença. O quinto selo é o julgamento. O sexto selo é o terremoto, onde tudo fica escuro, tudo fica enegrecido, vem até o sexto selo. A carta 6 vai até o sexto selo. E ela é conhecida como carta do namorado. O signo que corresponde é touro, representando a própria terra, e é uma carta simples, ou seja, é uma carta de um signo. Porque no tarô nós temos 3 cartas mães, representando pai, mãe e filho de todas as religiões, o Pai, Espírito Santo, Filho. Temos mais 7 cartas representando 7 planetas e mais 12 cartas representando os signos, que são chamadas simples. A dos planetas são duplas e as outras são divinas ou mães. Então essa é uma carta simples. Aqui vocês vão entender quando que se usa a magia. Quando? Quando vocês têm uma dúvida, vocês estão numa encruzilhada. Qual é a minha encruzilhada? Estou com uma encruzilhada, peraí. É onde a magia deve ser utilizada e ela funciona mais normalmente. Se eu não estou numa encruzilhada, eu posso usar magia? Pode, lógico. Mas ela é mais fácil, ela é mais prática, ela é mais direta e mais execuível numa encruzilhada. E nós não estamos numa encruzilhada. Eu gosto do Joãozinho, mas o Tião é mais legal. Com o que eu fico? Ah, fica com o Francisco, ele é mais rico. Não é fácil resolver? É uma encruzilhada. Veja, a pessoa é ignorante, nem olhos tem. Ela é cego, vocês já repararam na carta? Ele não enxerga. Ele não sabe que caminho que ele pega, se vai para a esquerda ou se vai para a direita. A magia, ela sempre deve ser usada preferencialmente quando nós estamos numa encruzilhada. E nós estamos constantemente numa encruzilhada, ou não? Estar numa encruzilhada pode estar acontecendo com vocês desde que vocês nasceram. Estão na encruzilhada e não saem dela. Ficam ali, ó, na encruzilhada. Vai lá e vem aqui. Vai. Encruzilhada tem. É encruzilhada de mudança de emprego, encruzilhada financeira, de dívidas e proventos. Qualquer encruzilhada. Encruzilhada emocional, encruzilhada de saúde e doenças. Estou com uma doença, eu quero ter saúde. É uma encruzilhada. Você tem que decidir agora. É o momento de usar magia. Não, é na encruzilhada. Encruzilhada é quando você tem 2 possibilidades. Você tem que optar por uma. Ele está com um pé na esquerda e um pé na direita. A roupa dele também, o verde está no caminho da esquerda e o vermelho está no caminho da direita. Mas o tronco dele também está polarizado, tá vendo? Ele é todo polar, ele é todo contrário. E tem 2 figuras, hein? Uma segurando com as 2 mãos, falando, vem pra cá. E a outra segurando com uma mão, aconselhando. É melhor ir pra lá. Quem que tá mais chegadinha nele? Das 2 que aí estão, quem mais gosta dele? Quem mais quer ele? A da esquerda, a da flor. Tá com 2 mãos em cima dele. Tá quase pegando. Tá lá, tá segurando, tá firme, tá olhando. A outra parece que está mais aconselhando. Eu acho isso aqui, tá? E lá ela tem o domínio, tá vendo? Agora, qual é a direita dele? Lá de lá. Pé direito dele qual que é? É o vermelho, perna vermelha. É o reinado, onde ele vai ter sucesso. A outra aqui vai ter fantasia, que são as flores, etc. Que é o caminho da esquerda e o caminho da direita, a encruzilhada. Aqui é exatamente o Hermes, a Hermata. Onde que ele está na encruzilhada é Hermes. Porque Hermata significa aquele postinho onde Hermes é o deus da encruzilhada. Qual seria a função de Hermes aqui? É o que faz a conexão da dúvida, da encruzilhada, do problema com o divino. Ele faz a conexão com o anjo lá em cima, com o aspecto espiritual. Aí vem o hermetismo, que é essa prática. A magia é a prática mais usual do hermetismo, que usa Hermes, usa esse arcano, usa a encruzilhada, usa esse ponto. Você escolhe para a esquerda ou escolhe para a direita? E só pode fazer uma pergunta, por isso que a magia tem que ser objetiva. E sabe qual é a pergunta que se faz na encruzilhada? Você tem que, com uma pergunta só, saber qual é
é o caminho correto aqui, falando do Hermès? Uma pergunta só. É possível você fazer uma pergunta só e ter a resposta certa? Se existe a dúvida, se existem dois gêmeos ali, que um só fala a mentira e outro só fala a verdade. Eles são gêmeos, você não sabe quem está lá. Você não sabe se quem está lá fala a verdade. Se quem está lá fala a mentira, tem que fazer uma pergunta só e tem que acertar. É possível? É. Então, que pergunta que você faria? Vocês já pensaram nisso? Então, tem dois, um da esquerda e outro da direita. Você não sabe quem é quem, se fala a verdade ou não, você tem que pegar o caminho certo. Faça uma pergunta. Qual é essa pergunta? Aí é a magia. Que pergunta você faria? Qual é o caminho que o seu irmão indicaria? E tomaria qual caminho? O contrário. Qualquer caminho que ele disse que o irmão indicaria, você pega o oposto que vai ser o certo. Por quê? Imagina que lá estivesse o que fala só mentira. O que ele vai dizer? Ele vai mentir. Então, o caminho que o irmão que fala a verdade indicaria o da direita, por exemplo. Mas como ele mente, ele não vai dizer a verdade. Ele vai dizer, não, é o da esquerda que é o certo. Porque ele é mentiroso. Senão ele falava, pega o da direita e está falando verdade. Ele não fala a verdade. Só fala mentira, vai falar o da esquerda. Ficou claro? Vamos supor que tivesse quem fala a verdade lá. Qual o caminho que o seu irmão indicaria? Como ele só fala a verdade, o irmão dele, que só fala mentira, nunca indicaria o caminho certo, que é o da direita. Ele vai indicar o da esquerda. Então os dois vão indicar o mesmo caminho. Qual caminho que você pega? O oposto, que é o caminho certo. Então isso quer dizer o seguinte, que nem sempre aquilo que aparentemente é certo, pode ser errado. E nem sempre aquilo que é errado, pode ser certo. Porque às vezes você tem que tomar o caminho contrário do que é mostrado. Por exemplo, o que a minha mulher quer que eu siga o caminho? Eu seja pastor evangélico. Será que é certo isso para mim? Com certeza não. Com todo o respeito ao evangélico e tudo mais, mas não é meu caminho. Meu caminho é outro. Não é? Aqui está a coisa. Este X é a dúvida, ele é cego. Para que lado que ele está tendendo? Para aquela que está mais chegadinha nele, para o lado esquerdo. A cabecinha dele está para o lado esquerdo. Tá vendo? Ele está mais tendendo a ir para a esquerda. E a outra lá, ela está descalça. Polaridade, é calçado ou não calçado. Vai estar desnudo. Ou seja, ele não tem nada que o leve para a direita. Tudo que ele tem vai levar para a esquerda. Ele está tendendo a ir para a esquerda. Aí aquela lá já está agradando, já está mostrando, já está muito mais sensual. Qual que provocaria mais emoções nele, mais sensualidade nele? De amarelo. Pelo menos o pezinho ele já viu. Se for chinês, então, adora pé, aí já tá o negócio feito. O decotinho, tá vendo? Ixi, tá uma delícia essa daí. Ainda caído, tudo assim, né? Falou, vem, meu amor. Ah, o decote está até o lugar de fazer o filho? Pai, Filho, Espírito Santo, amém. Pensaram errado, hein? Aqui é o exemplo típico de como funciona a magia. E ali está quem executa a magia. Quem que executa? Quem é que vai dar a flechada? É Eros. Quem é Eros? Amor, Deus do amor. Ele representa Eros, ele é filho de Afrodite. E ele se apaixonou por Psique, se apaixonou por alma. Então Psique é a esposa de Eros. Ele representa Eros, que é o amor. E aqui tudo amor. Eros, amor. Quem aplica, quem vai dar, quem vai fazer a coisa acontecer é o Cupido. Ele que vai decidir se ele vai para a direita, que ela está à meia distância dele, ele tá levando tudo para ir pro lado esquerdo, ou não tá? Essa é a tendência que ele tem, ir pra esquerda, fazer coisa errada. Não, ele tem que ir pra direita. Lá ele tem o ouro, lá ele tem o sucesso. Cupido é que vai descartar, depende dele. Para que caminho que ele vai? Para direita ou para esquerda? Livre-arbítrio. Agora, quem vai fazer a coisa acontecer? O Cupido. É exatamente isto, o processo da magia do Salmo. O Salmo, quem faz, na realidade, é o anjo. O que é o anjo? É uma inteligência criadora. E usa as forças criadoras. Ele pode tanto destruir como construir, que são as duas polaridades verde e vermelha. Ele pode ir tanto para o caminho da direita para a esquerda. Depende dele. Quando vocês forem fazer magia, vocês podem usar até esta carta como uma carta auxiliar dentro da própria magia que vocês estão fazendo. Põe lá. Primeiro, o que vocês têm que sentir aí quando vocês veem essa carta? Que lado você quer ir? Mas sentir amor, né? Que é o amor que vai resolver. O amor é a magia. O anjo do amor é que vai fazer a magia. É isso que diz essa carta, que dá o 150. E esta é outra carta. Essa é a carta 15, que comanda também todo o Salmo. Então, a carta 15, o que é esse ser? É homem ou mulher? É andrógeno. Ele tem cintura de mulher, seios de mulher, anca de mulher. Ele representa a polaridade, mas a cara dele é de homem. A mão dele é de homem. Ele tem aspectos masculinos e femininos. E o que tem no braço dele? Solve, que é dissolve, desmancha. E coagula, que é faz acontecer. É uma carta que permite destruir e uma carta que permite construir. O destruir é o vermelho, o construir é o verde. Ali ele tem metade animal, que é a parte de baixo, e metade hominal. E mais tende a ser mulher. O rosto dele é um rosto humano, mas é um bode que está lá. É meio homem, meio animal. Tem os chifres, que representa o poder. Tem a estrela de 5 pontas, que é a hierarquia angélica, representa o comando angélico. Então que carta que é essa? Sabe quem é esse ser aí? É Lúcifer. É Lúcifer Trevas. Se transformando no Lúcifer Deus. Se eu uso essa carta para o mal, é uma carta feia.
Mas se usa essa carta para o bem, é a carta mais linda que tem. Depende do quê? Da consciência. Essa carta é a única carta que tem a consciência desde o pior que existe, que é o mais maléfico, mais ignorante, mais idiota, mais burro, mais imbecil, até o mais elevado, mais excelso, mais fantástico, mais inteligente, mais lindo, mais iluminado. Ela tem toda a polaridade. Por isso que ela representa o tarô completo. Representa o tarô maior, que é todas as hierarquias envolvidas com a humanidade, tudo que envolve a humanidade, e o tarô menor, que é tudo que envolve a entidade humana, o ser humano. Representa tudo. Tem o aspecto do bode homem e o aspecto do bode mulher, então da cabra mulher. Ela não é bonitinha? Agora, onde que eles estão amarrados? Na coluna. Eles estão amarrados nessa figura aqui. E lá tem o símbolo de Mercúrio. Ele tem a Lua, tem o Sol e tem a Terra representada. É a cruz de Ansata, mas é o símbolo de Mercúrio. A Ansata é Vênus, que é o quinto princípio, que é o que ele tem na cabeça. Como 15 dá 6, então ele é Mercúrio, que tem a Lua também. A parte de baixo aqui é Vênus, que é a cruz Ansata. É a cruz que é o poder dos faraós. Qualquer faraó tem um monte de desenhos. Qual que é o faraó? É o que leva a cruz de Ansata. Uma cruz que é assim, exatamente essa cruz. Agora, quando tem a Lua junto, é Vênus com Lua, então é Mercúrio. Corresponde à sexta hierarquia. 15 dá 6, que é a sexta hierarquia, que é a maior que comanda o processo evolutivo. Aqui a gente tem a carta que comanda toda a magia. Essa carta, ela cuida de toda a magia, tanto da negra como da branca. A outra não. A 6 é específica para o amor. Lá não tem ódio. Lá tem certo e errado. E tem amor que leva ao insucesso. Tem amor que leva ao sucesso. Essa comanda toda a magia, a negra e a branca. Você não precisa usar essa carta. Usem a outra carta do amor. Mas essa é forte. Quem tiver coragem. Salmos, a melhor referência bíblica que nós temos, aqui vai ser um pouco complicado. O texto bíblico mais perfeito, mais coerente, de acordo com a Vulgata Latina, a última revisão, é uma Bíblia de uma edição de 1915, que tem cópias aí, não precisa ser de 1915, é apenas a referência da última revisão. E ela é do padre Antônio Pereira Figueiredo, que em Tomar, durante 18 anos, ele fez a revisão da Bíblia, perfeitinha, direitinho. Ela foi aprovada por Maria II de Portugal, em 1842, e foi dada como Bíblia perfeita. É a Bíblia mais indicada para a magia. Se vocês olharem os textos, são diferentes. Você pega de uma Bíblia, tem uma maneira de escrever, tem palavras. Pega uma outra, tem outra maneira de escrever, tem palavras. Então, qual é a melhor Bíblia? Texto mais fidedigno? É essa daí. Ela é a Bíblia indicada para a magia. Padre Figueiredo. Existe essa Bíblia, ela vende por aí, é original, ninguém mudou, ela é católica, mas é o texto mais preciso. Os Salmos, eu estou falando. Falo quanto aos Salmos. O resto é discutível. Os Salmos são os mais precisos. Ela vende em qualquer livraria, já acharam aí, trouxeram, venderam em outros cursos que eu dei. É fácil achar. Eu não sei se é na Paulinos que tem, se eu não me engano, foi na... Tem uma editora, que é a editora cristã, como é que chama? Vozes. Acho que é Vozes. A Vozes tem. Loyola e tal. É só procurar o original Padre Figueiredo. O número dos Salmos são diferentes da Bíblia, que é mais real quanto à disposição do Salmo, que é a evangélica. Então, o que o cristão tem de melhor? Católico. Texto. O que o evangélico tem de melhor? A distribuição, a análise, a composição da Bíblia, pelas sequências. Então, o que a gente faz? Faz uma mistura. Só que o número que eu vou dar para vocês, eu vou dar os dois números. O número da evangélica e o número da católica. Mas é importante usar o texto da católica. Ele é mais preciso. Ele é mais difícil. Se você pegar o Salmo 90, fala, esmagarás aos pés o basilisco, o dragão. O que é basilisco? O pessoal fala, caramba, o que é basilisco? Pô, eu não posso rezar um salmo sem saber o que é basilisco. Vai no dicionário e procure. Aí vocês vão ver que basilisco é uma espécie de um dragão. Ele é um ser alado que representa um dragão. É um basilisco. O nome dele é basilisco. A gente tem que saber o texto mesmo. Primeira coisa, primeiro exercício que vocês têm que fazer antes de usar qualquer salmo é ler atentamente. E tentar entender o que aquilo está dizendo. Quem é a pessoa? Quem é a entidade? O que é essa palavra? O que quer dizer isso daqui que eu não sei? Vai no dicionário. Vai procurar o que significa. Escreva lá para entender 100% o que está escrito. Senão vira papagaio. Eu estou usando uma fórmula mágica que eu nem sei o que eu estou falando. Tem que saber o que tem que falar. Por exemplo, tu que habitas a sombra do Altíssimo, na proteção do Deus do céu descansará. Salmo 90. Tu que habitas a sombra do Altíssimo. Quem é esse tu que habitas a sombra do Altíssimo? Quem é? É Jesus? É Melquisedeque? Vocês têm que saber. Então, tu que habitas a sombra do Altíssimo, na proteção do Deus do céu descansará. Quem é que habitas na sombra do Altíssimo? Ou sou eu? Ele está dizendo que sou eu que eu tenho que ficar na sombra do Altíssimo e aí eu descansarei? É isso que vocês têm que entender. E o entendimento tem que ser de vocês. A precisão do Salmo está naquilo que vocês entendem. Não é vocês aceitarem uma coisa que foi falado para vocês. Não, você tem que aceitar aquilo que se
acha que é. Que aí é aquilo que vale, é o que você interpreta. Agora, termos não. Basilisco tem resposta do que é. Mas o entendimento é vocês que tem que dar. A quem ele está se referindo? É a Jesus? Lógico que não é. Por quê? A maioria dos salmos foram escritos por Davi, e Davi não existia Jesus, era Davi. Ou está falando de Davi, ou está falando de você, ou está falando de Melquisedeque, ou está falando de alguém mais. É isso que você tem que ver. Mas não é Jesus. Aí ele fala, bom, o Messias que vai surgir, aí é Jesus. Tem que usar essa inteligência. A gente vai ver na prática também. Os salmos, em sua maioria, são atribuídos a Davi. Existe uma frase na Bíblia que diz tudo sobre Davi. Ela diz o seguinte: segui a palavra de Davi, pois é a voz de Deus na terra. O que é o salmo? É a palavra de Davi. É a prática de Davi. Alguns foram escritos por Asaf, e ninguém sabe ainda. Atribui-se a Asaf e a outros, mas são poucos. A maioria, 95%, são de Davi. Se eu tenho que seguir a palavra de Davi, porque ele é a voz de Deus na terra, aí já diz qual é o poder do salmo. Existem 150 salmos. Então, o que são salmos? São exaltações. São cânticos, são exaltações. O que é uma exaltação? É algo revestido de sentimento. Quando vocês vão praticar o salmo, não é simplesmente blá, 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 faça-se. Pronto, não é assim. Tem que ter vida. É como rezar e orar. O que vale mais? Rezar ou orar? Lógico que é orar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós, entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus. Pai nosso que está no céu, santificado. Que gostou, Pai nosso. Quer dizer, não resolve nada. Papagaio. Agora, o que seria orar? Você falar coisas com vida, com sentimento, com emoção, carregadas de energia psíquica. Então, vocês têm que sentir, vocês têm que pensar, a alma de vocês tem que vibrar junto com o salmo. Ou seja, não é ler, é viver o salmo. Tu que habitas, quer dizer, você sente que aquilo é assim mesmo. Os anjos, imagina os anjos vindo, protegendo. Você tem que ter essa criatividade. Quando você dá vida no salmo, ele passa a ter vida. Aí você faz uma, faz duas, faz três práticas, pelo amor de Deus, ele fica poderosíssimo. A gente tem que revestir o salmo do fator psíquico nosso, que é quem está fazendo a magia. Então ele tem que ter as cargas psíquicas que nós temos inseridas no próprio salmo. Por isso que eu tenho que entender o salmo, tenho que saber a que ele se refere. As palavras, para criar as imagens, para pensar naquilo, ele tem que ter vida. Por isso que a gente fala entoar. Nunca se lê um salmo, se entoa um salmo. E entoar é viver o salmo. É como uma fórmula mágica, que eu entro dentro da fórmula mágica. É como que se eu desse vida à fórmula mágica. É como que se eu colocasse a minha alma, e aí que está o segredo do salmo, dentro do próprio salmo. A minha alma tem que vibrar no salmo, fazer ele ter vida. Então, a minha alma é o salmo representa o que eu estou sentindo. A minha alma, ela atravessa o salmo, permeia o salmo e reveste o salmo do que eu sou. Aí ele tem valor ligado a mim. Aí quando eu uso aquele salmo com a minha vida, ele permeia. E se ele tiver revestido de amor, aí vai embora mesmo. Nunca vão fazer uma magia sem pôr a alma de vocês na magia. Tem que entender tudo que está lá, sentir, viver, e isso chama-se entoar salmo. Eles são exaltação da nossa alma e expressão da verdade. Por isso que aquilo para mim é uma verdade, é uma certeza. Quando eu faço, já aconteceu. Então, qual é o segredo de um salmo funcionar? Primeiro, eu ter uma finalidade. Para que eu vou usar esse salmo? Para aquela finalidade. Precisa, direta, analisada, com fator ético, moral, justo, não tem complicação, não tem complicômetro. A finalidade é essa. Pronto, está definido. Eu vou pegar, vou usar esse salmo, vou praticar magia para essa finalidade. Uso o salmo. Eu entro dentro do salmo. Eu sou o salmo. O salmo tem a minha alma. E a minha alma, com aquele salmo, vai para aquela finalidade. E quando eu estou entoando, quando está realizando o salmo, à medida que eu estou entoando, já tenho certeza de que aquilo aconteceu e já é ganho absoluto, vitória certa. Esse é o segredo. Não é fazer para ver o que vai acontecer. Isso não funciona. A gente já tem que se revestir, colocar nossa alma dentro, e quando estiver, aquilo que a gente quer já está acontecendo, já realizou, acabou, está feito. Pronto, ganhei. É a certeza. A certeza que vocês tiverem é a certeza do sucesso. Se tiver incerteza, vão errar. Pode fazer várias. Porque como é que você adquire essa certeza? Como é que você põe a sua alma? Mas quando, vou mostrar para vocês como é que funciona. Quando você coloca a sua alma, você está vivendo aquilo, a tua alma está naquilo, você está realizando aquilo, tem objetivo e está fazendo acontecer, na hora você sente que já aconteceu. Você já sabe o que aconteceu. Você tem certeza absoluta e aquilo está feito. É o momento que a coisa funciona. Você sente isso. Já foi. Você sabe que já foi.
foi. Porque quando você bate com a verdade, o salmo é a expressão de verdade. A verdade vibra em você, você é a verdade, ela entra dentro de você. Você sente um arrepio, você sente uma força, você vê que aquilo realmente teve uma luz, teve uma energia, teve uma força que mostrou que aquilo aconteceu. Quando você sente que funcionou, você não precisa, nem termina o salmo, você achava que funcionou. Quando terminou, felicidade, já está feito. É certeza absoluta. Lógico, isso dificilmente acontece numa primeira vez. Então você tem que se revestir dessas forças, você tem que se praticar. Às vezes a gente tem que repetir um salmo, repetir a magia várias vezes, não porque a magia não funciona, porque a gente não tem ainda a condição que ela deve ser realizada. Isso tem que ser percebido na prática, na vivência, na execução. E você sente isso. Quando a gente faz uma magia e vê que já foi, você já sabe que ela aconteceu. Não tem dúvida nenhuma, você tem que fazer. A primeira coisa que você tem que ter é formatar mentalmente, falar. O ideal é você sentir o objetivo, formatar, tudo junto. O máximo que você puder agregar de valor para aquilo se consolidar como objetivo, você tem que fazer. Nem que tenha foto, nem que tenha objeto, nem que você segure algo, tudo tem que ter assim. Esse é o grande segredo. Você tem que revestir o salmo da sua alma. E dentro da sua alma, com amor, levar isso, aí acontece automaticamente. O salmo é uma expressão de uma verdade, a verdade acontece. Se eu entro na verdade, a coisa concretiza. Mas existem salmos para qualquer aplicação. Existem salmos para curar, salmos para defender, salmos para exaltar, salmos para agradecer, salmos para acalmar, intensificar, diminuir, salmos de poder, de criação, de destruição, de cura de todas as doenças possíveis e imagináveis. Doenças físicas, doenças vitais, doenças astrais, doenças metais e doenças até espirituais. Qualquer negócio. O salmo é como 25 de março. Você faz qualquer negócio. Você tem que escolher qual salmo é melhor. Mas caramba, eu poderia com um salmo só fazer todas as magias? Lógico que eu posso. Não preciso usar todos os salmos. Mas qual que eu vou usar? Tem uns que são incompletos, outros são completos. Qual que eu vou usar? Tem uns que são muito extensos, outros são muito curtos. O ideal, o que é? Cada salmo traz a finalidade dele, o segredo dele, a aplicação dele dentro do próprio texto do Salmo. Você tem que descobrir. Você não precisa ser especialista em Salmo. É só ler o Salmo e perguntar para você mesmo. Para que Davi criou esse Salmo? Para que serve? A resposta está lá. Ao surdo, por exemplo, que abra-se os seus ouvidos. Então é lógico que é para surdez. Você tem dúvida? Aos pobres de espírito, é para os pobres de espírito. Está escrito no texto. Aquilo que estiver no texto é aquilo que realmente acontece. Por exemplo, Salmo 90. O que ele diz? Mandarei meus anjos acerca de ti. Já disse o que é. É apito de chamar anjo. E quer melhor salmo do que o 90? Só que ninguém sabe rezar salmo, ninguém põe alma no salmo, nem sabe o que está escrito lá, nem entende o texto que o salmo é. É isso que vocês têm que fazer. Exercício de casa. Comece a ler salmo toda noite. Comece a ver se vocês entendem os salmos. Parte do 90 como exercício. Tenta entender. Quem é esse que habita a sombra do Altíssimo? Será que sou eu? Vocês que têm que descobrir. A gente ajuda. Ele diz, mandarei meus anjos acerca de ti. Cairão 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita. O que é isso? Dificuldades, inimigos, problemas. Esmagarás o leão e o dragão, que o texto correto é o basilisco. O que é isso? O mal. Representa o mal, a conspurcação dos costumes. O Salmo 90 é o maior salmo de defesa que existe. O maior salmo de chamamento angélico é o 90. É aquele que leva o homem a ser perfeito. 90 dá quanto? 9, que é o arcano 9, que é o homem e a mulher perfeitos. O que o homem precisa para ser perfeito é, arcano 9, é o Salmo 90. Salmo de proteção, é o apito de chamar anjo, é o salmo que mais vai conectar com o mundo angélico, é o salmo mais utilizado para práticas de magia negra, para afastar tudo isso. O próprio texto do salmo já diz para que ele é. É isso que vocês têm que ver. Peguem um salmo, cada dia um salmo, não tenham pressa, tentem entender. Em cima do que nós dermos, quando vocês vão aplicar, eu vou dizer o seguinte, que o Salmo 89 da Bíblia tal, ela ou católica ou evangélica, vai servir para arrumar emprego, por exemplo. Qual que é o 89? Vocês vão ter lá o trechinho, o começo dele, e por que ele serve para arrumar emprego? Tem uma finalidade. Tem salmos que existem registros ocultos, vindos desde a época de Davi, que ele disse, esse salmo é para isso, serve para isso. Ele mesmo já disse. Não precisa nem discutir, porque ele mesmo falou. Use e pronto. Mas tem outros que tem várias aplicações, serve para muitas coisas, e o texto diz para que serve. A própria aplicação do Salmo está dentro do Salmo, e quando não está, é porque advém do próprio Davi, dos seus registros, dos conhecimentos que foi trazido dentro das escolas de iniciação. Até há poucos anos atrás, era proibido passar isso que eu estou passando para vocês. Tinha regras. Hoje não, hoje podemos abrir. A gente vai dar uma relação bem gostosa para vocês, para usarem para que quiserem. Só que é algo que vocês não têm que ficar distribuindo por aí, porque senão vira o quê? Vira fanatismo, vira
vira perda de tempo, o sujeito não sabe das regras. Pode ensinar para os outros, mas ensina corretamente. Fala tudo isso que a gente procura falar, é amor, cuidado, o livre-arbítrio, o respeito, ética, justiça, mas tem que falar isso para os outros. Não vão dando salmo, usa que é bom. Não, não dão, porque eles vão fazer errado e fica ruim para a gente. Uma prática de magia não se passa para ninguém, a não ser que você tenha confiança, senão não passa. Davi, ele era rei, então existe salmo de comando, de domínio. A gente pode dominar as coisas. Ele era sacerdote e tem salmos que nos elevam à consciência, que ajudam ao contato com o mundo espiritual. Salmos que despertam clarividência, clareaudiência, poderes psíquicos. Ele era profeta. Tem salmos que ajudam a adivinhar futuro, a profetizar. Davi era músico, era artista. Permite a arte, permite desenvolver artes. Existem salmos de poesia, de encantamento, de deliciamento anímico. Ele era curador, porque ele vem da linha de Jesus, que é da linha dos curadores, da linha dos essênios. Davi também tem a mesma linhagem. Ele era curador, ele curava. Também tem salmos de cura. Tem salmos para qualquer coisa que vocês possam imaginar. É escolher adequadamente. Agora, vocês têm uma aplicação que não está escrita, vão buscar. Use a inspiração de vocês. Vocês vão achar que serve para tudo. Mesmo que não tenha numa relação, que é impossível colocar tudo que existe numa relação. Mas aí vocês buscando, vocês vão chegar no devido salmo. Eles expressam as potencialidades e as ações ou aplicabilidade deles, dentro do próprio texto. Vocês mesmos vão descobrir por vocês mesmos. Tem coisa que é evidente, tem coisa que requer fazer o tico e o teco trabalharem, os dois neurônios. Os salmos permitem, portanto, saúde física, saúde da alma, anímica, sentidos, sentimentos, emoções e saúde espiritual também. São fórmulas maravilhosas. Vamos falar do Salmo 118. O Salmo 118, obviamente, lembra que eu falei que a Bíblia evangélica é mais bem disposta? A católica andou comendo mais coisas. Os evangélicos usam os 10 mandamentos corretos. Os católicos não. Eles comeram um mandamento. Então, tem uns trabalhos de uns padres ali que fracassaram a realidade. Os evangélicos, nesse aspecto, são mais fidedignos à Bíblia. Mas, por outro lado, existem erros também. Alguns livros importantes, como Macabeus 1, Macabeus 2 e outros apócrifos, eles não usam, e são livros importantes que deveriam usar. Principalmente Macabeus 1 e 2, que são ligados à Arca da Aliança, aos mistérios do Santo Grau e tantas outras coisas importantes. Também nem todo mundo acerta e nem todo mundo é. Então ele tem que usar os dois. Referindo-se agora a uma Bíblia evangélica, e a melhor evangélica que tem chama-se Thompson. Eu tenho aqui, devo ter. É uma Bíblia chamada Thompson, que ela tem referências, ela tem chamados, ela tem estrutura, ela facilita muito a interpretação bíblica que os evangélicos usam. Todo pastor tem uma Thompson. Todo estudioso de Bíblia tem uma Thompson. É uma Bíblia cara. Logicamente, eu ganhei 3 de presente de aniversário, foram de filhos, mulher, filhos, para que eu me tornasse pastor. A católica do texto é do Padre Figueiredo. Nós podemos fazer o seguinte, eu tenho um texto, a gente escolhe uma, essa daqui, pega o texto e pronto. É mais barato que comprar uma Bíblia. O Salmo 118, na evangélica dos crentes, liga-se ao anjo Meliaque, que é o anjo protetor da humanidade, e ao arcano 18. O menor capítulo da Bíblia é o Salmo 117, que antecede o 118. E o maior capítulo da Bíblia é o 119. No católico desloca um. É o 116 e o 118 e o 117 passa a ser o central no católico. Mas no evangélico é exatamente o 118, por isso que ele é mais preciso nisso. É o centro da Bíblia que rege toda a sua polaridade, da esquerda e para a direita, do passado e do futuro. Existem 594 capítulos anteriores a este salmo e 594 posteriores. A soma quanto que dá? 594 dá 18. E somando 594 mais 594 dá 1188. Somando 1188 dá 18. O número 18 é um número muito significativo também dentro do processo da interpretação bíblica, que na próxima aula nós vamos falar, falando dos salmos em si. Vamos entrar bem nisso. O verso central qual que é? É o 118:8, bem no meio da Bíblia. E o que que ele diz? É o salmo da confiança. O que que vocês têm que ter quando rezam um salmo? Equilíbrio, confiança. É melhor refugiar-se no Senhor do que confiar nos homens. É o que diz esse texto aí, que é exatamente o meio da Bíblia bem distribuída. A católica é diferente, porque tem outros trechos, tem outros livros. A repetição dos salmos conduz à perfeição. Simplesmente lendo os salmos, vocês já vão se auto-higienizando, auto-aperfeiçoando, vocês vão melhorando, só lendo os salmos. Porque à medida que eu vou lendo os salmos, que eu vou entendendo o salmo, que eu vou estudando o salmo, a minha mente está trabalhando. E o salmo, pelo poder mágico que tem, vai me autotransformando. E se vocês querem transformar alguém, o marido de vocês, a esposa de vocês, o filho de vocês, convençam a ler salmos e tentar entender o que o salmo diz. Só isso já melhora a pessoa. Dentro da Bíblia é o que tem de melhor.
Posição dos dedos das mãos e dos pés. Você tem mindinho, seu vizinho, pai de todos, fura bolo e mata piolho. 5 dedos. Pega esse dedão aqui no centro da mão e aperta, enterrando dentro mesmo da mão. E todos os dedos apertados, fechados, assim, como se entrando dentro da carne. E o grandão aqui, mais forte ainda, esse central. Nós temos que pegar o dedo principal, que é o maior, mais comprido, realmente apertar bem no centro da mão, porque aqui no centro da mão nós temos um olho, é um olho oculto. Temos outro olho na palma da outra mão, um outro olho no meio da planta dos pés e um olho aqui no peito. Nós temos 5 olhos ocultos a mais. E quando nós apertamos este olho, nós conectamos com o espiritual. Quando eu aperto aqui e aperto os dedos assim, né? Apertem assim. Agora apertem com a maior força que vocês têm. Agora fala assim, eu quero. Sinto a força do eu quero. Vai acontecer. Olha, mexe aqui, dá uma força na palavra, dá uma força anímica, dá uma força espiritual que você consegue. Se aperta aqui, você consegue qualquer negócio, tá vendo? Você vai ficando arrepiado, vai conseguindo, eu chego lá, tá vendo aqui, ó? Vai enterrando aqui. E vai. Pronto, ficou claro? Pra que faz isso? Pra dar força. Os dedos dos pés arreganham. Não dá pra enfiar o dedão ali no meio, a gente não tem essa agilidade toda. Mas arreganha o dedo, encrispa o dedo assim, que é pra dar força. Você encolhendo os dedos, dá o quê? Dá unidade. Meus dedos são multiplicidade. Veja, onde está a minha multiplicidade maior? Nos dedos. Na hora que uno os dedos e aperto, concentro, tem uma unidade. E essa unidade te dá força. É o segredo que nós temos que usar para entoar o salmo. Sem isso, ele fica fraco. Com isso, ele quintuplica, ele vai à 10ª potência, 100 potência, o poder que ele tem. É isso aqui, ó. Quando vocês querem uma coisa, use isso aqui. O querer de vocês fica forte. O desejo vira querer, querer vira vontade, e a vontade cria aquela força maior que a gente chama de Atman. Muito forte. Outro salmo importante é o 110, que é o salmo de Melquisedeque. Ele tem 7 divisões de todo o compasso setenário. É o único salmo que fala de Melquisedeque. É um salmo de poder. Esse se usa porque você quiser. É o rei do mundo que vai mandar a força para vocês. Experimente esse salmo. Fantástico. Muito bom.